Mais uma correção, apostila do terceiro ano, frente 3, apostila módulo 2. Módulo 2 ele já fala sobre corrente elétrica e lei de Ohm, que é a tensão elétrica. Então vamos lá. E ele também fala sobre como calcular carga elétrica baseada em figura gráfica de corrente por tempo, tá bom? Então, basicamente aqui, ó, o exercício 1, ele pergunta assim, ó, qual é a quantidade de carga elétrica que atravessa esse condutor? Ele deu para você aqui um gráfico de corrente e tempo. Quando você tem um gráfico de corrente por tempo, basta você calcular a área da figura do gráfico. Então é essa figura aqui, ó, tudo que está dentro desse vermelho nós vamos calcular. Essa figura aqui é um triângulo e a área de triângulo se calcula com, vamos lá, a carga elétrica vai ser exatamente a área do triângulo. Certo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Qual é o valor da nossa base? Ela começa no 0 e vai até o 6. Então, no lugar do B, nós vamos colocar aqui o número 6. Nossa altura, ela vai do 0 e chega até o número 10. Então, aqui é 10. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 dividido por 2. Quer dizer que a carga total, 6 vezes 10 é 60, dividido por 2 dá 30. É o total de 30 Coulomb. Exercício 1 está corrigido. Exercício 2, Escola Naval 2019, modelo Enem. Analise o gráfico abaixo e aí vamos ver o que ele pede. Suponha que uma descarga atmosférica, ou seja, um raio, transferiu cargas positivas da nuvem para o solo de acordo com o gráfico da corrente elétrica em quiloamperes, em função do tempo em microsegundos, mostrado na figura acima, com uma duração de apenas 60 microsegundos. Esse fenômeno transferiu ao solo quanto de carga elétrica em Coulomb? Então, lembrando, carga elétrica vai se basear na área da figura. Esse exercício foi bonzinho, hein? Essa área aí é o triângulo, então já sei que eu vou usar mais uma vez base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. O que nós vamos tomar cuidado? Toda vez que aparece uma letra K antes da minha unidade de medida, quer dizer que esse número ele é 1000 vezes maior. Então aqui, ó, a minha intensidade não é só 32, é 32.000, porque a minha corrente elétrica está sendo medida em kA, ok? Então quando eu for colocar o 32, eu vou acrescentar aqui, ó, 3 zeros de 32.000 que veio da letra K. Só um exemplo aqui, ó, quando você tem 1 quilômetro, o que você faz? Para você riscar a letra K, você tem que acrescentar 3 zeros. E você copia o resto, ó. O número 1 copia e o M copia. Então 1 quilômetro vale 1000 metros. É a mesma coisa que a gente faz para quilo. 1 quilograma. Para eu tirar a letra K da minha conta, eu acrescento 3 zeros. Olha o que acontece. Eu fico com 1000 gramas, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos anotar aqui, ó, que a nossa corrente elétrica é igual a 32.000 ampere. E o nosso tempo é de 60 microsegundos. Então, nosso tempo é de 60 micro. 60. E aí, nós vamos fazer a alteração aqui, ó. O micro é uma letra do alfabeto grego. E ele tem uma notação de submúltiplo. Cada vez que aparecer essa letrinha aí para você, você tem que dividir por 1 milhão. Então ele é 1 sobre 10 a sexta. Então a gente tem o costume de anotar assim, ó. O micro equivale a 10 elevado a menos 6, tá? Então aonde tem a letra micro, a gente apaga. Então, por exemplo, aqui, ó, não era 60 microsegundos. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o símbolo do micro e vou acrescentar um 10 a menos 6. E agora sim o meu tempo está transformado em segundos, ó, 60 segundos, beleza? Então é com essas informações, são com essas informações que a gente vai resolver o problema, tá bom? Então aqui vamos lá, ó.
No lugar da base, quem é a base? Base é isso aqui, ó, é o tempo. Ele vai de 0 até 60. Então você vai colocar aqui, ó, que é 60 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é nossa altura? A altura é isso aqui, ó, é do 0 até o 32. Então começa aqui e vai até o 32. Lembrando que é o 32.000, que é a corrente. Então isso aqui vai ficar 32.000 dividido por 2, que é a fórmula da área do triângulo, certo? Vamos fazer multiplicação aqui então, ó. Olha só, nós podemos multiplicar o número 60 ou o número 6, tanto faz. A gente pode multiplicar o número 6 com o número 32. Vai lá no cantinho do caderno e vê quanto que vai dar. 6 vezes 2 vai dar 12, 6 vezes 3 dá 18, 19, dá 192. Então aqui, ó, deu 192. Mantém a divisão por 2, porque a gente não realizamos ainda. Aqui, ó, você está devendo 6 zeros. E aqui estão sobrando 3 zeros. Então a gente faz uma quitação de dívida, né? A gente está devendo 6, mas eu só posso pagar 3. Então eu continuo devendo ainda 3. Para finalizar nossa matemática aqui, ó, vamos fazer agora a divisão dos 192 por 2. Então, 192 dividido por 2 daria 9. 9 vezes 2 dá 18. Vai sobrar 1. Desce o número 2. 12 dividido por 2 vai dar 6, é isso? 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12, não sobrou nada. Então aqui deu 96 vezes 10 a menos 3. Lembrando que a gente não pode ter número baseado em valores maiores do que 10 na notação científica. Então a nossa proposta seria ou transformar isso em 9,6 e ajusta o expoente, mas se você fizer isso não adianta, porque as nossas alternativas não estão em notação científica. Então o que você vai fazer? Tá vendo esse menos 3 aí que está na nossa notação? Significa que você vai deslocar a vírgula 3 vezes à esquerda, porque ela tem um sinalzinho de menos. Então imagina que a vírgula está atrás do 6, ela avança uma casa, vai parar na frente do 6, avança mais uma, vai parar na frente do 9, e aí eu completo com 0 que estiver faltando. Então nossa resposta ela vai ficar como 0,96, não é isso? Certo? Aí alguém vai falar assim, pô, Pro, mas aqui ó, não tá batendo a alternativa, ó. 0,096 é diferente de 0,96. É porque eu esqueci de fazer a contagem desse zero aqui, ó, quando eu fui multiplicar. Ó. Eu multipliquei apenas o 6 com 32, que deu 192. Esses 3 zeros eu coloquei na conta. Esse aqui eu acabei esquecendo, tá? Então aqui eu vou multiplicar por 10 e aí sim a minha resposta fica certinha, deu 0,96 Coulomb, que é a alternativa C. Prontinho, arrumamos aqui uma falha técnica, tá? Exercício 3. O gráfico mostra a variação de intensidade de corrente elétrica em ampere em um fio cuja função do tempo está em segundos. Pergunta, mais uma vez, ó, qual é a carga elétrica em coulombs? Então ele está querendo saber a letra Q, que passa pela seção transversal do fio nos primeiros 4 segundos. Então você vai fazer um desenho aqui, ó, de 0 até 4 segundos. Tá? Cuidado, às vezes o aluno se empolga, já quer calcular a área da figura inteira, vai dar errado. Tá? Então aqui nós temos um trapézio, tá? Essa figura aqui, ó, é um trapézio. E aí nós vamos fazer então o cálculo da área do trapézio. A carga equivale à área de um trapézio. Tá? Como se calcula a área do trapézio? Nós vamos abrir parênteses, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos identificar cada região aqui do nosso desenho.
Base maior vai ser essa região aqui, ó, parte de baixo, ó, ela vale 4. Então nós vamos substituir ali o Bzão por 4. Base menor vai ser essa tampa aqui em cima, ó. Isso aqui é a base menor, ó. Ela começa no número 3 e termina no 4. Se você medir a largura do quadradinho, ó, vale 1. Então aqui vai ser 4 mais 1. No lugar da letra H, lembrando, o H representa altura. Então no lugar do H, ó, ele sai dessa região, chega nessa aqui, e essa região está no nível 4 da corrente elétrica. Então a altura vale 4. E isso vai ser dividido por 2. 4 mais 1 vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20. E 20 dividido por 2 tem que dar 10. 10 coulombs é a resposta, letra E. Exercício 4, ele fala assim, ó, uma lâmpada foi ligada a uma pilha de 1,5 volts e acendeu. Se acendeu, quer dizer que a ligação está correta. Letra A. Das 3 opções, qual é a correta? Gente, a opção correta é a 3, tá? Um lado da pilha tem que ligar na lateral da lâmpada e o outro lado tem que ligar embaixo da lâmpada, que são onde tem os dois polos. Isso aqui está errado porque os dois fios estão no mesmo lugar. Isso aqui está errado porque os dois fios estão na lateral da lâmpada, tá? Então a alternativa correta é a número 3. B. Indique no esquema correto o sentido convencional da corrente elétrica. O que é o sentido convencional? É a energia elétrica saindo do polo positivo e indo em direção ao negativo. Qual que é o lado positivo da pilha? É onde tem esse pininho aqui, ó, esse biquinho aqui, ó. Esse é o lado positivo, tá? Então aqui é o lado positivo. Você tem que desenhar assim, a corrente elétrica sai daqui, passa pela lâmpada e chega aqui no polo negativo. Pronto, desenhamos aqui a letra B, tá bom? E por último aqui, exercício 5, ele fala assim, ó, seja 1,5 volts a força eletromotriz de uma pilha no interior da mesma, significa que a pilha fornece 1,5 o quê? Então, o que é voltagem, galera? Voltagem é a quantidade de energia que a pilha está proporcionando para cada carga que passa por ela. Então, em outras palavras, ali significa assim, ó, é 1,5. Energia no sistema internacional a gente mede em joule. Então, ele está proporcionando 1,5 joules de energia por unidade de carga. Carga a gente mede em coulomb. Então, por definição, isso aqui é definição, tá, gente? Conceito. Volts significa energia por carga. Então, é joule por coulomb, tá? E aí nós vamos assinalar a letra B, ó. Joule de energia por coulomb de carga que transporta.